Olha, nesse bloco do programa nós vamos bater um papo com o prefeito Alberto Mourão de Praia Grande, né? Saber como é que está a situação por lá. Aliás, o Mourão que tem participado ativamente, né, efetivamente, de todas as reuniões do CONDESB, né, que é o Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista. As decisões são colegiadas, né? Claro, cada município com as suas particularidades. E eu quero abrir aqui com o meu amigo Mourão. Que situação, hein, Mourão, que nós estamos vivendo? Jamais imaginamos que íamos ter que fazer uma entrevista online, que íamos ter que, né, viver um momento como esse, né? Tudo bem, Mourão? Tudo bem. Eu queria agradecer por estar falando mais uma vez do seu programa. Para mim é um prazer. É um momento histórico para nós, né? Que eu sempre falo que ao longo da nossa geração, e desde 1929, você não tem uma grande crise econômica mundial, né? E eu acho que é um momento de reflexão da civilização humana, né? Eu vou ler aqui, Mourão, o último boletim da Prefeitura em relação aos casos, né? Boletim da Prefeitura de dia 19 de abril. Eu estou gravando com o Mourão aqui no dia 20, ainda não saiu o boletim de hoje, né? Mas o de ontem falava em 1.024 exames colhidos, né? Suspeitos aguardando resultado, 469. Esse é um dos problemas, né? Eu queria que o Mourão depois comentasse esse delay, essa demora, esse ato entre o exame e o resultado do exame, né? Porque tem acontecido aí as pessoas ficarem muito tempo esperando. Os casos descartados, casos que já foram descartados, 435, 120 casos confirmados, sendo deles 11 óbitos, né? Confirmados. Altas de 67, pessoas que foram internadas e se curaram, né? Óbitos descartados, que estavam em investigação, foram descartados 9 óbitos e outros 9 óbitos estão ainda em investigação, né? Esse é o panorama atual da Prefeitura Municipal de Praia Grande e nesse momento, eu acho que uma das boas notícias para a cidade, para a população praia-grandense, é exatamente o fato de que os hospitais de campanha já estão prontos, né, Mourão? São 188 novos leitos, né? Na verdade, são mais, 188 externos, né? Nos equipamentos que nós adaptamos, que é o chamado hospital de campanha. Mais 44 internamente dentro do hospital, que é uma ala do segundo andar reservada só para a Covid-19. E mais os leitos de UTI novos que foram construídos, 30 leitos novos, que são agregados aos 40 que nós já temos, vão para 70, e mais 20 leitos que nós contratualizamos com o Hospital Casa de Saúde da Vila Mirim. Que, aliás, inaugurou há pouquíssimo tempo, né, Mourão? Que momento mais propício, né? Eu estive lá na inauguração, inclusive. Sim, são 20 leitos de UTI lá, mais 100 leitos quase comuns. Então, você já ajuda bastante, né? Porque, além de atender a população que tem plano de saúde, numa emergência, a Prefeitura pode se utilizar as internações lá. Aliás, só para a informação da população, é legal, eu acho que é importante a gente falar isso, os hospitais de campanha, na verdade, eles não vão ter, a população não vai ter acesso, ela vai ser direcionada, então a população continua procurando ali, os pronto-socorro Jardim Samambaia, né, Mourão? UPA Samambaia Quietude, né? E a entrada do Irmã Dulce. E pequenas situações, ela tem que procurar a unidade básica. A unidade básica é o local onde ela está com uma síndrome gripal, que ela está com um pouquinho, não está com febre ainda, está com coriza, está com dor de garganta, está com aqueles primeiros sintomas que pode ser H1N1 ou pode ser o Covid-19, ele tem que ir nessa unidade, lá tem um fluxo separado. Quando está um pouco mais avançado, procura o pronto-socorro, jamais no hospital, porque não é um local adequado, né? Lá no hospital, no pronto-socorro, você vai identificar se o quadro é um quadro ainda de internação ou não. Às vezes não é de internação, ele vai só medicar, até que o médico vai decidir qual é o melhor remédio e a melhor terapia para esse paciente. Eu queria voltar para a questão do teste. É importante a pessoa entender a questão do teste que você pediu para mim falar. Sim, verdade. Esse tempo de demora, Mourão, é no Adolfo Lutz que está sendo mandado? Os testes estão sendo feitos lá? Pedro, desde que começou a coleta em 27, 26 de março, lá atrás, há um mês e tanto, nós não conseguimos fazer teste. Estava só homologado um laboratório, que era o Butantan, Instituto Butantan, que depois homologou os outros laboratórios.
mas eles não tiveram perna para começar a fazer na quantidade de 10 mil testes por dia, o que está fazendo pressão. Você imagina 645 cidades mandando para São Paulo, porque cidades do interior lá no extremo não tem nem laboratório, nem acesso. E aí, imagine você ter um acúmulo desses exames. Chegou a ter quase 30 mil parados em São Paulo. Então, a gente começou a receber teste a semana passada, que foi feito por volta do dia 13 de março. Nossa. Não tem sentido isso. E você vê que os meus números até a semana passada eram de 14, 15 positivo. Mas eu sabia que eu tinha já 500 pessoas sendo monitoradas. Aí eu contratei um laboratório que está fazendo os exames nas pessoas. Tem 2 cidades só, nós e Santos, atualmente fazendo isso. Uhum. E você viu que a gente chegou a 1.024 exames até o dia de ontem, sendo que o Estado não mandou os 120 que eu fiz lá no começo, ainda não chegaram aqui. E a maior parte dos exames quem tem feito é a prefeitura através desse laboratório. Então agora, talvez, a gente está tirando o atraso. Esses dias nós vamos anunciar mais 2, 3 dias, a quantidade enorme de exames que estão esperando para vir, deve saltar esse número mais ainda. Ele saltou para 120, deve saltar mais. E a gente vai intensificar esse processo também. Porque é importante testar e isolar para poder não propagar a doença. Queria só rapidamente, como não, sobre a questão aí da recomendação da Organização Mundial de Saúde, né, que é de 2,6 leitos para cada 10 mil habitantes, leitos de UTI para cada 10 mil habitantes. Qual é a média que tem hoje, Mourão, aí com essas quase 100 leitos de UTI? Você alcançou a média de 2,6 por 10 mil habitantes? Alcançamos, temos quase 3, né? Né? 3. Porque hoje para Grande tem o quê? 320 mil habitantes, é isso ou não? 320, deve estar dando 3, alguma coisa. 3,2, né? Se a gente falar em 100 leitos, dá 3,2, né? Uma conta fácil, né? Tá, então superou. E Santos também está acima, né? Santos tem uma média aí, que eu tenho aqui a média de 2,2 leitos de SUS, a média, e 5,9, se for contar a média entre SUS e privado. Então, Santos também alcançou, eu não sei dizer das outras cidades aqui da Baixada, mas enfim, aí colocando isso então de lado, Praia Grande já está bem estruturada, né, para enfrentar essa pandemia, com o maior número de casos que eventualmente possam ocorrer, casos severos, internações em UTI. Aí a gente vai partir para esse lado da economia. Você está falando para mim, Mourão, que você e o Paulo Alexandre combinaram, de repente, fazer uma compra de testes rápidos pelo Condesb, né? Mas você está me dizendo que os municípios estão engessados. Hoje, segunda-feira, dia 20 de abril, a gente recebeu a notícia de que o governador João Dória esticou até o dia 10 de maio. E os municípios são obrigados, peremptoriamente, a obedecer, a cumprir aquilo que é determinado pelo Estado. O Supremo parece que determinou isso, né? Sim, na verdade, apesar de a gente ter uma disposição constitucional que diz da autonomia dos entes federados, na realidade o Supremo decidiu de que o Estado pode, é o único que pode decretar o fechamento das fronteiras e fazer as fronteiras entre estados, né, e fazer isolamento. E aos municípios cabe complementar, quer dizer, se quiser ser mais linha dura, vai ser em decorrência da questão sanitária que tem ocorrendo dentro da sua cidade. Até pela sua peculiaridade. O decreto do governador não vai colocar lá que está fechada a praia, se ele não tem praia em todo o estado, ele não sabe como é que funciona. Então, assim, ele tem que sentir o que é importante ou não, e não dá para ficar vendo detalhes. Mas eu acho que quando nós falamos de fazer a testagem mais a quantidade maior, eu acabei de ver a entrevista do governador do Espírito Santo, e ele estabeleceu um critério para os municípios que eles podem fazer uma flexibilização a partir do grau de enquadramento de cada município, de curto, de baixo, médio e alto e grave incidência de contaminação. Eu acho que é uma maneira inteligente, né? E aí, a partir desse processo, cada município poderia estabelecer uma regra diferenciada, que é o que eu estava tentando preparar. Eu vinha começando a preparar uma conversa no sentido de discutir um pouco a atividade econômica da cidade, levando em consideração até essa coisa meio assim, sempre tem que ter uma ideia meio audaciosa. No começo, quando eu falei dos alunos máscara, eu fui quase matado em praça pública. Agora, todo mundo no Brasil é obrigado a usar máscara, todo mundo está obrigando.
E eu acho que, quando eu me propus a fazer o escalonamento de circulatório, é que eu entendo que ele não vai... Ele é até menor, porque eu estava preocupado em ajudar o comércio. Então, eu tinha que achar uma alternativa que permitisse que as pessoas pudessem ir ao comércio consumir, que todo mundo tivesse aberto, né? E o consumidor tinha dia para ir lá. Então, se ele tem dia toda semana para consumir, ninguém vai todo dia numa loja comprar automóveis, vai? Não. Exatamente. Se você escalonar e permitir que todo mundo vá, mas com regra, se for 10, 20 caras no mesmo dia, você tem uma aglomeração, você tem uma preocupação de não conseguir manter limpo aquele espaço. Mas se a gente tiver todo dia 3 ou 4 só, a coisa fica fácil, durante a semana todo mundo passou por lá, foi ver o carro, e aí vale para outras atividades. Então, a gente vai ter que achar uma alternativa, porque essa doença, essa pandemia, essa gripe, ela não é uma gripe que você vai resolver daqui para amanhã o problema do remédio e não vai resolver daqui para amanhã o problema da vacina. A vacina vai 18 meses e o remédio, vão testar diversos remédios que já tem no mercado. Ninguém resolve um remédio em 30 dias. Se isso é uma verdade, esses dois fatos, aliado ao terceiro fato de que nós temos que baixar a curva para poder a capacidade instalada de serviço de saúde atender a demanda e a gente continuar a voltar a atender as pessoas que precisam de atendimento de saúde, nós temos que colaborar. Aí fomos abrindo parênteses para falar assim, aonde foi o primeiro lugar que faltou leito? Albert Einstein, Sírio-Libanês, né? São Luís. De quem são os hospitais? 100% privado. Sim. São o top do hospital. Estavam lotados, porque foi ali que começou a doença. Uma classe rica... Sim, que estava na Europa, né? Que veio da Europa, veio dos Estados Unidos e veio da China, veio de tudo quanto é lugar. Automaticamente você vê que o plano de saúde não deu conta. Ele não deu conta do sistema. Você quer dizer que, como a gente tem 70% de pessoas que não têm plano de saúde, a cara não vai dar conta mesmo, né, no setor público. Não porque seja ineficiente, é porque todo mundo vai correr no mesmo dia para lá. É aquela coisa, tentar explicar um pouco melhor até, aproveitando vocês que são extremamente importantes. Pois não. De 20% de quem da sociedade vai precisar de internação ou de um leite de UTI. Tá? 80% se pegar vai ser uma gripezinha, como ele falou o nosso presidente da República. Só que essa gripezinha ela tem 20% de pessoas que correm risco de vida. Sim. Agora você imagine, eu tenho 320 mil pessoas. Se eu todo mundo pegar essa gripe, porque ela tem sido forte e aí pegaria em um ano, eu teria 64 mil pessoas correndo risco e 5% passar por leite de UTI, 3.400. Eu não tenho condições. Por quê? Mas 3.400 vai dar quanto? Pô, só aí dividido por 12 já deu mais de quase 300 internação mês. Não daria. Então, assim, é esta luta que a sociedade precisa entender e a gente tem que conciliar abertura econômica com risco de pandemia e perda do controle. Nós temos que ir muito teste, porque se você abre e testa e você está controlando o número de contaminados e eles vão devagarzinho, você consegue manter a abertura econômica. Sim. A gente precisa de teste. O governo federal não tinha que fazer mais nada do que fazer, tomar aí 50 milhões de testes para você, virem-se, façam o teste e controlem essa pandemia até a gente aqui descobrir uma vacina, até a gente descobrir um remédio mais eficiente. Tá, Mourão, você tem tido contato com o Dória, porque a gente percebe nitidamente, eu sei que você é um cara sempre muito claro, muito transparente, Mourão, a gente percebe que a coisa está caminhando muito mais para o lado político, né? Um braço de ferro aí entre o Dória e o presidente Jair Bolsonaro. E não é isso que a população quer ver, naturalmente. A gente tem percebido aí o Dória fazendo uma linha que talvez seja mais dura do que teoricamente ele faria. A cada anúncio dele vem, me parece, enrijecendo mais a linha dele e muita gente está reputando isso a uma guerra política com o Bolsonaro. Eu queria que você fizesse uma análise disso, Mourão. Olha, eu não tenho falado faz muito tempo com ele. A última vez que ele esteve aqui, eu fico com muita vontade para falar. Eu acabei de falar com a minha esposa sobre isso no almoço, né? Que eu acho que ele devia conversar mais com os prefeitos, porque é na ponta que tem o problema. Eu sou um soldado que tem que estar munido de informação
da estratégia dessa guerra, né? Eu tenho que estar munido de meios, de remédio para eu, para as doenças que eu vou pegar no fronte de batalha, eu tenho que estar munido de alimentação para mim, eu tenho que estar munido e munição. Os prefeitos são os soldados que estão no campo de batalha ali, né? Diretamente lutando contra o inimigo, né? O soldado é o prefeito, é o médico e a enfermeira. Na verdade, nós somos os cabos desse negócio e tem aí o soldado que é o enfermeiro que grita que não tem meios para trabalhar e a base lá em cima resolve brigar. Então, assim, eu acho que todos os governadores, determinado, vai começar a rasgar contra. Deixa eu só fazer uma última observação, Mourão. A gente falou do teu primeiro mandato em 92, você continua jovem, bonitão, e eu sei que agora, dia 26, daqui a poucos dias, você está completando mais uma primavera, né, Mourão? Mas parabéns, não vai ter festa não, né? Olha, minha mulher perguntou ontem, né? O que eu vou fazer? Faz tempo que eu não faço uma festa. Eu vou usar os meios da rede, acho, e vou fazer um bolo, eu e ela aqui, vamos pagar a velhinha com todo mundo. Vai ser minha live. Mourão, que bom falar com você, era prazer inigualável, como sempre. Sempre muito esclarecedor bater papo contigo, sempre muito gostoso, sempre um aprendizado. Mas te aguardo aqui no estúdio depois que passar essa pandemia para a gente falar pessoalmente, tá bom? Sim, sem sombra de dúvida, tá? Um abração, Mourão. Abraço para você, obrigado. Obrigado a você, tchau, tchau. Muito obrigado pela audiência de todos vocês e até a próxima edição.